Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, saudamos a todos os ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Está iniciando mais uma edição do programa Crescendo em Cristo e hoje queremos meditar no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Aqui quem vos fala é o pastor Joseph Lambert, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia da Paz, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. É um prazer estar agora na sua companhia. Convido-lhe a pegar a sua Bíblia e juntos queremos então meditar na palavra do nosso Deus. A leitura do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos será dividida em duas partes. Primeiramente, queremos assim ler e meditar na palavra do versículo 1 até o versículo de número 15, que nos diz então as seguintes palavras. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas ali. Uma daquelas mulheres que estava ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas, pois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Essas são as palavras do versículo 1 até o versículo de número 15. E destas palavras nós podemos assim destacar, no início do nosso texto, o encontro de Paulo com Timóteo. O convite que Paulo faz a Timóteo de acompanhá-lo
nessa grande missão de levar a palavra de Deus. Conhecemos Timóteo. Timóteo, um grande pastor, um grande anunciador da palavra de Deus, o Senhor. Aquele que esteve então com o apóstolo Paulo, levando esta palavra, levando o Evangelho. Sabemos que eles passaram por diversos lugares e assim chegaram e conheceram uma personagem muito importante, Lídia, e também a sua família, a qual foi batizada. E ali tiveram a oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Tiveram a oportunidade de falar a respeito daquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que nos reconciliou com Deus, o nosso Pai. E a partir dali, então, Lídia convida eles para que eles assim fiquem hospedados em sua casa. E eles então prontamente aceitam. Nós podemos perceber através dessas palavras quão maravilhoso Deus é, aonde Ele nos coloca e assim nos coloca para transmitir a sua palavra. E nós podemos transmitir esta palavra ali onde nós fomos colocados por Deus. Podemos falar do seu grande amor, podemos testemunhar dos seus grandes feitos. Por isso, façamos assim como Paulo, assim como Timóteo, que nós também possamos buscar cada vez mais pessoas para que possam nos ajudar nesta grande missão de transmitir o Evangelho, transmitir as boas novas a mais pessoas. A segunda parte do nosso estudo está assim registrada nos versículos 16 até o versículo de número 40, que nos diz então assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos,
Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Essas são as palavras da segunda parte do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Como é bom podermos anunciar a palavra de Deus. Como é bom sermos anunciadores desta palavra. Mas ao anunciarmos esta palavra, nós também precisamos estar cientes de que nem sempre será tão fácil como nós podemos imaginar. Grandes dificuldades podem vir sobre nós. Ao anunciarmos esta palavra que não é nossa, mas esta palavra que vem de Deus, o Senhor. E diante disso nós podemos então perceber tudo aquilo que Paulo e Silas estavam passando por serem anunciadores da palavra de Deus, o Senhor. Eles foram presos, eles assim sofreram nas mãos de pessoas. Pessoas que, no primeiro momento, não estavam interessadas em ouvir aquilo que eles tinham assim a anunciar. E diante disso, então, nós podemos mais uma vez olhar para o exemplo do carcereiro. Este, depois de ter presenciado todo aquele acontecimento, ele se coloca e ele pede a Paulo e a Silas: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que fazem esta mesma pergunta deste carcereiro? Quantas vezes, quem sabe, nós já nos fizemos até esta pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E as palavras então de Paulo, que diz assim:
Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Crer no Senhor e Salvador Jesus. Este Senhor que veio não para ser servido, mas este Senhor que veio para servir a cada um de nós em amor. E este amor é imenso, ao ponto de ele se entregar na cruz, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. E é este Senhor que nós precisamos, assim, continuar anunciando em todos os momentos da nossa vida. Não estamos isentos de passarmos por dificuldades a anunciarmos esta palavra de Deus. Não estamos isentos de sofrimentos, de pessoas que, quem sabe, não vão querer nos ouvir aquilo que nós temos a anunciar. Mas precisamos continuar perseverantes, pois não estamos sozinhos nesta missão. Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos envia, e Ele está junto de nós naquilo que nós estamos anunciando. Precisamos sempre ter em mente de que aquilo que nós anunciamos não é nosso, não é a nós que nós estamos anunciando, mas é a palavra do nosso Deus, aquele que é a nossa salvação. Por isso que nós possamos sempre olhar para este exemplo, para o exemplo de Paulo, de Silas, aqueles que anunciaram a palavra de Deus, em meio à alegria, mas também em meio à dor, em meio à rejeição. Eles não desistiram, mas continuaram sempre firmes, testemunhando e levando esta palavra salvadora a mais pessoas. Que nós também sempre de novo possamos continuar anunciando esta palavra aqui neste mundo do qual nós vivemos, para que mais e mais pessoas venham a crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem, assim estamos chegando ao final do nosso momento de estudo e reflexão do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Foi uma alegria poder estar na tua companhia. Que Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. E não deixe de acompanhar também aos próximos programas, ali pela Rádio Cristo para Todos. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.